Foi. Ó, hoje eu ainda não fiz. Espera aí. Hoje, pra vocês terem ideia, eu ainda não fiz. Deixa eu ver se eu fiz aqui. Espera aí que chegou mais alguém. Quem que chegou aqui? Dona Fernanda vai subir e ela está entrando pelo celular. Espera aí. Gerador de estudo, Atos. Espera aí, Atos 3. Atos, não, gente, não é Atos, é 1 Coríntios, capítulo 3. Eu não fiz ainda. Que tela? Como assim que tela? Ah, para me ver? Por que não está me vendo aqui? Espera aí. Deixa eu ver como é que você me vê. Eu estou aqui aparecendo normal. Deixa eu ver. Espera aí. Sai e entra de novo aí, bebê. Espera aí. Opa. Espera aí que eu estou rapidíssimo aqui. Criando só o documento de Atos 3, jogando aqui no bloco de nota e virando um HTML. E já estou entrando com vocês. Fala, dona Fernanda. Boa noite. Boa noite. Espera aí. Nós temos aqui 1 Coríntios 3 .html. Salvar. Deixa eu abrir. Abriu. Legal. Deixa eu abrir. O que a gente fez ontem. Deixa eu ver o que a gente fez ontem. Legal também, tá aberto. 2 e 3. Boa. Compartilhar tela. Bora lá, gente. Ó, já estou aberto aqui. 1 Coríntios, capítulo 3. Vocês estão vendo, né? Está aparecendo aí na tela. Espera aí que eu estou travado ainda. Olha essa internet aqui, tá? Estou travado ainda, né? Voltando. Oh, legal. Então, ontem nós fizemos o 1, né? Desculpa, o 2. Então, a mensagem de Paulo e o poder de Deus, já não tem a saudação, né? A saudação ele faz no primeiro. Então, ele traz a sabedoria de Deus e a revelação do Espírito Santo. Curto, mostrando o poder do Espírito Santo, como o Espírito Santo age, e a mensagem de Paulo. Qual é a mensagem de Paulo? Por que Deus escolheu ele como apóstolo? E aqui nós estamos no 1 Coríntios, capítulo 3. Temos aqui pouco também, são capítulos curtos, 23 versículos. E vamos lá. Cooperadores de Paulo. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a criança em Cristo. Olha, eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a criança em Cristo. Leite lhes dei a beber, não alimento sólido, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque ainda são carnais, fortes. Então, o que ele está falando aqui, né? Ele chega na cidade e qual é a primeira coisa que ele faz? Primeira coisa, ele batizar e converter essas pessoas. Mas olha o que ele está falando aqui, né? Vocês ainda são bebês. Eu estou dando leite para vocês. Se eu der alimento, se eu der o que eu enxergo, vocês não suportam. Olha que forte isso. Pois havendo entre vocês inveja e discórdia, não é verdade que são carnais e andam segundo os padrões humanos?
Lembra que a gente leu lá em Gálatas, perfeito. O Espírito Santo, ele traz em nós alguns sentimentos, e olha como a gente confunde, né? Porque todos nós quatro aqui vamos errar e acertar. Faz parte da vida. Quanto mais intencional vocês forem, mais vocês vão errar e acertar. Por quê? Porque vocês dependem de lidar com outras pessoas. E a gente não controla tudo. Faz parte. Então a gente precisa saber lidar com isso. Mas o sentimento, a partir do momento que você se converte e você está enchendo o seu vaso, como diz a Bíblia, enchendo o seu vaso de azeite, quanto mais abastecido você está, quanto mais maduro você está na fé, mais você começa a discernir alguns sentimentos e menos outros, como ele está falando aqui, ó. Pois havendo entre vocês inveja e discórdia, não é verdade que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Porque quando um diz eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, não é verdade que estão agindo segundo humanos comuns? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio dos quais vocês creram, conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. O que ele está falando aqui? O que o Marcos Calixto está fazendo aqui com vocês? Eu estou plantando algo. Mas isso só vai crescer através de Deus e através da comunhão que vocês vão ter com Jesus Cristo, entende? De modo que nem quem planta é alguma coisa, nem quem rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá sua recompensa segundo o seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Forte isso, hein? Forte por quê? Aqui ele traz de forma muito clara. Vocês são bebês. Ah, mas eu me converti há 30 anos. Tá bom, e nesses 30 anos você se aprofundou no quê? Ah, eu me converti há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos. Não é sobre o tempo. De novo, nós temos, principalmente no Ocidente, essa mania de comparação. Então, eu olho para o meu amigo que tem 30 anos, e se ele tem mais coisas que eu me frustro. Eu olho para o que tem 40, para o que tem 50. O que eu estou querendo dizer para vocês? Lembra que a gente leu bastante aqui, tá? É sempre o ponto de partida de vocês. Na fé, aonde cada um de nós está. Na fé, aonde eu estou? Eu estou pronto para alimento sólido? Se quando algumas coisas ainda batem forte em mim e eu entendo que não há mudança, automaticamente eu não estou pronto. Lembra que a gente falou ontem? Ontem, Jesus Cristo, ele foi morto na cruz porque ainda não havia o Espírito Santo. Nenhuma daquelas pessoas religiosas, e olha que elas eram muito religiosas, elas deram conta, desde a aliança de Abraão até a vinda de Cristo, de conseguir manter um povo num entendimento de leis. Olha que loucura. Um povo de princípios claros, um povo religioso. Mas esse povo religioso matou Cristo. Por quê? Cristo fugia dos padrões que eles desenharam. Então, o Espírito Santo ele vem para discernir. Falamos ontem também. Um pouco do que Paulo está falando aqui. Mesmo Paulo sendo um bebê na fé, quando ele se converteu em Atos 9, mesmo ele sendo um bebê na fé, os discípulos e apóstolos perceberam, através do Espírito Santo, porque se fossem olhar ele pelos Atos, ele estava matando pessoas como os apóstolos e os discípulos dias antes. Ele estava, inclusive, naquela estrada para matar e prender cada vez mais cristãos. Então, de novo, quando eles colocam Paulo por cima do muro e mandam ele de volta, Saulo ainda para Tarso, Espírito Santo, eles discerniram no Espírito Santo. Então, o que ele está falando aqui? Se
ali naqueles discípulos e apóstolos que colocaram Paulo dentro de um cesto para mandar ele de volta para Tarso, existisse alguém que era mais religioso do que espiritual, ia despertar naquele momento discórdia. Vocês concordam? Vocês concordam? Na hora. Eu não tenho nada a ver com esse Paulo, gente. A gente não precisa matar, mas deixa morrer. Vocês entendem o que eu estou falando? E aí, automaticamente, se há esse tipo de sentimento... Hoje eu tive a oportunidade de falar com uma pessoa que criou uma situação toda aí ao meu respeito, e segundo ela, ela tinha fiscalizado documentos e blá, 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 blá. E aí eu coloquei uma pessoa que está cuidando de algumas coisas para mim, para solicitar os documentos para essa pessoa. Não existia documento nenhum. E ela usou essa conversa de documentos dessa pessoa, inclusive, para colocar matérias e assim e tudo mais no ar. Vocês acreditam nisso? O que eu estou querendo dizer? Acredito que eu estava lá. Mas eu não quero entrar em detalhes aqui, o foco não é esse, mas eu falei, meu Deus, que responsabilidade. Eu sou uma pessoa que eu me considero um cara com muita paz espiritual. Mas se eu sou o Marcos de 5, 6 anos atrás, eu teria me desesperado num tanto com tudo isso que eu venho passando nos últimos dias, que eu teria feito alguma besteira. Então as pessoas, elas vão fazendo e vão inventando e vão colocando situações e vão cada vez mais longe. Por quê? Estão longe de discernir pelo Espírito. E aí o que elas querem? Discórdia, inveja, elas querem sangue. Então, de novo, se desperta em mim sentimentos de inveja, de discórdia, de ódio, eu estou passando longe do espiritual. Vocês entendem o que Paulo está falando aqui? E o que ele está falando aqui, ó, vocês ainda são bebês, crianças, olha como ele fala aqui, ó, vocês ainda são crianças, e ele está falando para Corinto, hein? Vocês são crianças em Cristo. Leite eu lhe dei. Tudo que traz paz vem de Deus. Mas aí o traz paz é no caos, né? Trazer paz, como eu já falei para vocês. Olha, eu estou em paz, com tudo em ordem. Ainda assim, as pessoas elas vão chegar a entender que não dá para viver em paz de verdade sem o Espírito Santo. Mas, tipo assim, quando eu falo, a gente entende a nossa fé no caos. Mas olha o que ele está falando aqui, ó. Leite lhes dei para beber, não alimento sólido, porque vocês ainda não podem suportar. É uma coisa de cada vez. Cristo, o único fundamento. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Então, ó, lembra que eu falei para vocês que Paulo é um desbravador? O que ele está falando aqui? Ó? Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Então, de novo, eu tenho dom apostólico. Eu sou um construtor, eu sou um desbravador. Mas eu percebi que chega um certo momento que eu mesmo atrapalho as coisas. Então, poucas pessoas conseguem construir algo do zero como eu faço. Eu já percebi isso. Mas chega um momento que não pode ser mais eu. É o que a gente viu aqui. Vocês lembram Paulo do 14 para o 15, que ele quase foi morto a paulada? Porque chega um momento que ele desbravou, ele tem que deixar o Barnabé, ele tem que deixar o Timóteo, ele tem que deixar o Silas, ele tem que deixar outras pessoas edificarem, porque são outros perfis de pessoas que edificam. Ele desbrava, ele é um prudente construtor, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi lançado, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelado fogo, e o fogo provará que a obra,
qual é a obra de cada um. Vocês entendem? Vocês entendem? Eu tô tentando, tipo assim, eu poderia trazer várias situações, né? Mas, de novo, quando a gente traz isso para um casamento, se o marido e a mulher não estão alinhados, eu tô lá construindo. Ó, vamos trazer aqui, ó. O homem, ele constrói, ele desbrava, e a mulher edifica. A mulher sábia edifica o seu lar. A mulher sábia edifica o seu marido. Mas o homem, ele tem esse poder da direção. Vocês entendem? O homem tem esse poder de desbravar, de fazer acontecer. E quer dizer que todos os homens são assim? Quer dizer que todas as mulheres são assim? Não. De novo, a gente está falando tipo assim, da identidade, né? Mas quer dizer que todos são iguais? Não, cada um tem a sua personalidade. Mas, de fato, nós temos a propensão, o homem, de fazer e de desbravar. E a mulher, se ela se encontra nessa posição de edificar, ela vai fazer muito melhor do que o homem, entende? Quando a gente fala de negócio, se eu não escolher as pessoas que lidam comigo que tenham a mesma fé que eu tenho, afunda o negócio. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque, de novo, eu construo na fé de Cristo. E aí as pessoas que estão comigo, elas não acreditam nessa fé de Cristo. Elas não acreditam nisso que eu estou falando. Edifica alguma coisa, gente? Não. Não edifica. Fica no braço do construtor. E aí, se o construtor simplesmente tira 10 dias de férias, é um castelo de areia. Em casa, a mesma coisa. O marido e a mulher têm que estar muito alinhados para um construir e o outro edificar. Amizades e assim por diante. Vocês entendem? Olha como a Bíblia ela é clara para nos ensinar a viver e a gente vive errado por muitos anos sem ter esse entendimento, né? Se permanecer a obra de quem edificou, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá perda. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. O santuário de Deus. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se algum destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém entre vocês pensa que é sábio segundo este mundo, torna-se louco para ser sábio. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém entre vocês pensa que é sábio segundo esse mundo, torna-se louco para ser sábio. Vocês acreditam que quanto mais espiritual vocês forem, mais Deus vai bagunçar nossas vidas para nos colocar no eixo dele, não no eixo do mundo? Dá medo, não dá medo? Dá medo entender isso, né? Porque, de novo, se eu busco Deus para ser aceito pelo mundo, eu não estou buscando Deus. Vocês entendem o que eu estou falando, não? É claro para vocês como é claro para mim, não? Para mim, sim. Porque a Pra mim sabedoria também. deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Então, o que ele está falando? O mundo é nosso já. Nós conseguimos materializar o que a gente quiser. Esse dia eu estava batendo um papo, que existem 3 tipos de pessoas. A pessoa que constrói, a pessoa que serve e edifica, e a pessoa que desfruta. Basicamente isso. Então, os 3 podem desfrutar, mas tem gente que não gosta de construir, nem de servir, nem de edificar. Não sei se vocês já perceberam. Tem gente que só gosta de desfrutar. Simples. Então,
Parem para pensar em 2026. Eu vou dar um exemplo. Eu tô com isso daqui na minha mão. O que é isso daqui? O que é isso aqui? É uma chaleira térmica. Uma chaleira térmica. Você sabe, bebê, como é que se faz uma chaleira térmica? Não. Tá. Alguém como você e como eu fez uma chaleira térmica para que a gente pague e desfrute. Alguém fez uma caneca. Alguém fez um celular. Alguém fez uma conexão através de frequência que está batendo ali na internet na sala, que bate em uma antena, que bate num satélite e automaticamente permite que nós aqui, em cada um num canto do país, o Fio em Minas, nós aqui em Florianópolis e a Dani em Santos, cada um de nós aqui se falando em tempo real. Quem que fez isso? Pessoas como nós. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Mas tem tanta coisa pronta que tem pessoas que não conseguem parar de entender isso. Imagina se todas as pessoas do mundo simplesmente ficassem pensando sobre confusão, sobre ódio, sobre rancor, sobre frustrações, sobre injustiças, sobre... Vocês imaginam? A gente estava riscando pedra para fazer fogo ainda, gente. Vocês conseguem entender? É claro, para mim isso é muito claro. Para vocês é claro desse jeito? Nós estaríamos riscando pedra para fazer fogo. Tudo que existe, que nós desfrutamos, é tanta coisa, mas é tanta coisa que a gente não dá conta que essas coisas foram feitas por pessoas como nós. Imagina se essas pessoas estivessem no coração delas, com ódio, com rancor, com, oh, meu Deus do céu, que injustiça, por que que o mundo é assim? Olha, eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, aconteceu isso, aconteceu... Nós estávamos riscando pedra. Tudo que nós temos, tudo que nós vemos, foram pessoas como nós quatro aqui que fez. Entende? Então, de novo, né, o que Paulo está falando aqui? Não é para discernir no mundo, não é para discernir nas pessoas, é para discernir em Cristo, porque vocês vão ativar dentro de vocês a servidão, vocês vão ativar dentro de vocês a construção, vocês vão ativar dentro de vocês a edificação. Vocês vão se tornar fazedores. E isso irrita muito o mundo. Pessoas que acham a sua identidade e passam a ser construtores, edificadores e servidores, incomodam muito as outras pessoas. Vocês já perceberam isso? Ah, com certeza. 100 vezes mais. Entende? Hoje, quando eu falei com essa pessoa, eu não arrumei confusão, não falei nada, eu só desliguei, virei para minha esposa e falei assim, ó, cara, o que a pessoa ganha em inventar essa história? É real, tipo assim, o ódio é tão grande que ela botou um alvo nas minhas costas, essa pessoa, e tipo assim, eu quero ver o mal do Marcos. Vocês têm noção o quão longe do espiritual essa pessoa tá? Vocês têm noção disso? E aí eu não sei se é relação com o pai, eu não sei se é problema com a mãe, eu não sei se foi uma namorada, eu não sei se foi a vida, eu não sei se é uma pessoa realmente fraca. Cada um vai criar o seu porquê das coisas, né? Mas vocês têm noção o quão longe essa pessoa está de ser uma pessoa construtora, servidora e edificadora? Vocês têm noção disso? Vocês entendem? Entendo. É isso que a gente precisa entender. A gente precisa conhecer cada vez mais a palavra de Deus para discernir o lado espiritual cada vez mais, gente. Então, ó, fechamos. Realmente é um capítulo bem curtinho, aonde ele vai falar nós somos cooperadores de Deus. Vocês não estão aqui por conta do Marcos Calisto. Eu já falei isso 1 milhão de vezes. Eu sou um cooperador. Eu sou um canal para que vocês tenham uma pulguinha atrás da orelha e falem assim, ó, caramba, realmente eu tenho tanta coisa na minha casa, eu tenho tanta coisa na minha vida, e eu estou reclamando da vida, porque, tipo assim, há anos atrás as pessoas escavam pedra para fazer fogo. Hoje eu simplesmente rodo um botão e esquento a minha panela no fogo.
ou de simplesmente eu aperto uma descarga e a água desce? No tempo de Cristo, a gente vai chegar nisso, eu falei para vocês, no tempo de Cristo as pessoas elas defecavam em valas, porque não tinha sistema nem de água, isso há poucos anos atrás. Gente, quando eu era pequena, o nome disso aí é patente. Era uma casinha de madeira onde todo mundo evacuava ali dentro. Isso não vai, no quê? 30 e poucos anos atrás? Não, No mas interior é assim, gente. mas quando a gente fala da época de Cristo, bebê, não tinha sistema de esgoto, não tinha latrina, não tinha nada. Eram valas, né? A cruz de Cristo ela foi pregada ali numa vala, né? E as pessoas elas limpavam o orifício rugoso, lombar, com kombuchas e vinagre, né? E o soldado ele dá para Cristo uma bucha e um vinagre para ele tomar água de fezes, né? De limpar o orifício rugoso lombar. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? A gente precisa pensar sobre isso. Nós precisamos ter o pensamento crítico, vocês entendem? Nós precisamos aprofundar o pensamento, sair do raso. Entende? Tem coisas que eu não tenho nem paciência mais nem para responder, do fundo do coração. A gente precisa se aprofundar um pouco mais, sabe? Então, a palavra de Deus vai trazer isso para a gente. Então, vamos sair da complexidade, às vezes, da palavra. Vamos para o simples. Vocês conseguem perceber no dia a dia de vocês, independente se vocês têm muito ou pouco dinheiro, se vocês têm muito ou pouco conhecimento, independente de qualquer coisa, vocês conseguem perceber o quanto de coisa a gente consegue usufruir, o quanto de coisa a gente consegue fazer, e como a Fê usou agora, tá? Tipo assim, há anos atrás, tipo, a minha esposa tem 37 anos de idade. Quando ela nasceu, os avós, os pais, os tios juntavam 5, 6, 10, 15 crianças para mandar batizar, para mandar ir para o cartório tudo de uma vez, para não perder tempo. Botava as crianças tudo numa carroça e levava para batizar 10, 12 crianças tudo de uma vez. Isso eu estou falando há 37 anos atrás. Vocês entendem? Numa cidade como Chapecó, que é uma cidade extremamente desenvolvida hoje em dia. Então, vocês têm noção que há 100 anos atrás, que é pouquíssimo tempo, é uma geração atrás, há 100 anos atrás, muito do que a gente usufruía, a gente não usufruía, e quem fez essas coisas foram pessoas servidoras, edificadoras e construtoras. Se todo mundo fosse reclamão, se todo mundo fosse injustiçado, se todo mundo tivesse rancor e ódio, vocês têm noção que a gente estava arriscando pedra ainda para fazer fogo? Acho que é isso que Paulo quer falar. Você entende? Tipo assim, se vocês são bebês, gente. Então, vocês estão no leite, nós estamos no leite. Tem muita coisa para vocês discernir, para vocês somente acordarem todo santo dia e darem glória a Deus. Todo dia você pode estar na situação que for, você tem que acordar e dar glória, mas vocês não estão prontos para isso. Vocês são bebês, então eu estou dando leite para vocês. É isso que ele está falando para a gente aqui. Quando vocês estiverem prontos, vocês vão entender e vocês vão sentir tanta vergonha de algumas coisas que vocês fizeram, vocês vão sentir tanta vergonha de vocês terem duvidado de Deus, que vocês vão querer dar glória a Deus de minuto em minuto, somente pela vida, somente pelo dia, somente pelo bem-estar. Fechamos mais um capítulo, que é o capítulo 3. Bora para o entendimento. A cura para a imaturidade que gera conflitos. Olha que forte isso aqui, hein? A cura para a imaturidade que gera conflitos. Paulo chama os coríntios de crianças em Cristo. O sinal dessa imaturidade não era o desconhecimento bíblico, mas sim o comportamento emocional, a inveja, a discórdia e a divisão por causa de preferências humanas. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Pessoas carnais, que são aqueles que deixam que as suas emoções feridas e a necessidade de autoafirmação ditem as relações. A maturidade cristã começa quando paramos de lutar por ter razão ou de ser o melhor do grupo e passamos a focar na unidade. Para debater com a turma.
Quantas vezes agimos como crianças nas nossas relações, alimentando mágoas, invejas e competições desnecessárias que destroem a nossa paz mental e espiritual? Na prática, se sofre de alguma falta de paz e vive angustiado com conflitos familiares ou no trabalho, avalie a sua maturidade emocional. A ansiedade muitas vezes nasce da nossa resistência em perdoar ou em aceitar que não somos o centro do universo. Então, é uma coisa muito importante, tá? E aí eu vou trazer experiências próprias minhas. Se tudo que eu faço está ligado ao que eu sou injustiçado, a vida é sobre... Se tudo que eu ainda acho é sobre mim, e sabe como a gente vai entender isso? Quando eu era criança, olha só a loucura, não me entendam mal do que eu vou falar, tá? Mas vocês acreditam que quando eu era criança, eu tinha uma noção, assim, de que a vida só existia no que eu estava vendo? Era como se todo mundo tivesse parado, o mundo inteiro está parado, e só quem estava vivendo era eu. Vocês acreditam nisso? Era como se fosse um videogame na minha cabeça, tipo assim, eu estou aqui, no fundo da minha casa, falando com vocês. Então, eu estou vivendo. É como se e vocês estão aí comigo aí. É como se o resto do mundo estivesse parado, porque eu não estou vendo o que está acontecendo no mundo. No mundo do Bob, é o mundo do Bob. Vocês entendem o que eu estou falando? Isso se chama ego ao quadrado. O meu umbigo ele é tão grande que eu não consigo imaginar que tem vida fora de mim. E quando eu viro adulto assim? Porque aí eu só consigo, eu imagino que as pessoas pensam como eu penso. E aí eu ajo com todo mundo baseado nas coisas que passam na minha cabeça. Vocês têm noção que a maioria de nós vai para a vida adulta pensando dessa forma? Às vezes eu entro em conflito com outras pessoas porque tipo assim, aconteceu algo e aí eu tomaria a decisão A. E aí eu imagino que a pessoa tomaria a decisão A também. Então eu julgo ela e automaticamente não só julgo, eu tomo uma ação porque eu imaginei que a pessoa agiria de tal forma. Vocês têm noção o tamanho do ego de uma pessoa que age dessa forma? O básico é nós entendermos que Deus ele é tão preciso que ele nos fez com digitais diferentes, sangue único, rosto é muito difícil de você pegar uma pessoa que é igual uma à outra, nem gêmeos é igual um ao outro. Oi, Fio. Um fato desconhecido e desnecessário que eu descobri é que na Arca de Noé tinha 8 pessoas, 8 tipos sanguíneos. E na humanidade é o que existe, 8 tipos sanguíneos. Então tem toda uma relação. É tudo cronometrado, né? Você vê como é que Deus age. E apesar, como você está trazendo essa informação, apesar de 8 tipos sanguíneos, todos eles misturados, nenhum de fato é igual ao outro. Olha que loucura. Isso, é porque entra na probabilidade do impossível. As combinações são infinitas. Você entende? Então de novo, né? Eu tomar uma decisão, esses últimos 3 meses, Deus vem me testando tanto, porque tudo que poderia dar errado deu na minha vida, e eu estou iniciando uma fase nova exatamente por ficar muito bravo com algumas coisas, mas não tomar decisão. Porque eu tentava imaginar o que estava passando na cabeça dessa outra pessoa, e aí eu falava, não pode ser, tipo assim, aconteceu essa situação e ela agiu desse jeito, e aí eu orava para Deus, a minha esposa orava, tinha dia que eu estava mal, a minha esposa estava firme, ontem foi um dia desses, ontem foi um dia que eu não estava bem, e a minha esposa era uma rocha, pensa numa mulher que estava abençoada ontem. Hoje a minha esposa acordou fraca, hoje eu fui a rocha dela. Então, olha a importância também da gente saber as pessoas que a gente põe perto da gente. Porque senão, na hora que você fraquejar, você tem um diabinho ali para te fazer com que aquela coisa que passou na sua cabeça aumente. Vocês entendem o que eu estou falando ou não? Então, tipo assim, nós estamos no final de uma luta que foram esses últimos meses e eu estou abrindo um ciclo novo na minha vida, porque apesar de todos os problemas que aconteceram, eu não tomei decisões impulsivas e nem decisões baseadas em paranoias que passavam na minha cabeça, que vão passar na cabeça de todos nós. Você entende? Então eu olho para algumas coisas que eu passei nesses últimos meses e falo assim, se eu que tomei a decisão de todos os dias
aprender cada vez mais sobre Deus, sobre Bíblia, sobre Cristo, e buscar ter uma paz que eu nunca imaginei que era possível ter na vida. Tenho essa luta, às vezes, das paranoias do ego com o agir do espírito. Imagina quem não busca nada disso. Vocês têm noção como a cabeça sabota? E aí, de novo, o meu lado espiritual é baixo, o meu lado humano é alto, o meu ego é alto. E aí eu dou conta de me juntar com 2, com 3, com 4. Vocês têm noção que dá para acontecer? Vocês conseguem ter noção ou não? De novo, olha o que Paulo fala aqui, ó. Essa carta aqui é importante para mim, tá? Porque muito do que eu vou fazer daqui para frente vai constar nisso. E olha o que ele está falando aqui, ó. Opa. Segundo a graça de Deus e que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi lançado, o qual é Jesus Cristo. Como assim? Ó? Ele lançou o fundamento na construção dele de Cristo. E aí o que ele está falando aqui? Ó? Se alguém edifica sobre o fundamento e é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Vocês entendem o que ele está falando aqui? Sim. Para mim é muito claro. Esse capítulo aqui, de todos os capítulos desses últimos meses, esse é o meu capítulo. Esse capítulo foi para mim. Seguindo aqui, a gente falou da cura para a imaturidade que gera conflitos. Então, a gente acabou de ver aqui, ó. Deixe de ser guiado pelo que sente e passe a ser guiado pelo que Cristo ensinou. Peça a Deus o alimento sólido, a capacidade de reagir aos problemas com sabedoria e amor, em vez de impulsividade e orgulho. Por que uso orgulho aqui? Orgulho é a principal ramificação de um coração duro, de um coração de pedra. O orgulho é onde o diabo nos fisga. Do orgulho ramifica várias coisas ruins. O que é o orgulho? É eu tomar uma decisão baseada na impulsividade, é eu tomar uma decisão baseada no sentimento, e aí no meio do caminho eu percebo que eu estava errado. Mas o orgulho não deixa eu voltar atrás. Já viram ou já passaram por isso? Hein? Sim. Então, de novo, o orgulho é a pior coisa que existe. Um coração quebrantado, um coração que tem coragem de pedir desculpas, um coração que tem coragem de pedir perdão, um coração que tem coragem de falar, eu errei, o diabo não pega de jeito nenhum. Vocês não fazem ideia. Não tem como. Porque a ramificação começa aqui, ó, no orgulho. O orgulho é o que não deixa você voltar atrás. O orgulho é o que não deixa você tomar a primeira atitude. O orgulho é o que não deixa você ser o primeiro a levantar a bandeira branca. Vocês entendem? 2. Onde está a base da sua vida? Paulo alerta que cada um deve ver bem como edifica sobre o fundamento, que é Jesus Cristo. Podemos construir com materiais nobres, ouro, prata, o que é eterno, ou com materiais frágeis, palha, feno, o que é passageiro. Quando as chamas da vida, crises, perdas, doenças chegam, apenas o que foi construído com valores eternos permanece de pé. Se a sua base for o dinheiro, a beleza ou o estatuto, o fogo da prova destruirá a sua segurança. É o que a gente está falando agora. Como que nós vamos testar se realmente Deus está crescendo dentro de nós, se Cristo está crescendo dentro de nós, se o Espírito Santo está transbordando e crescendo dentro de nós? Quando a gente passar por crises, por perdas ou doenças. Eu vou simplesmente falar que é culpa de Deus, eu vou simplesmente fazer coisas erradas, eu vou simplesmente buscar culpados, ou eu vou simplesmente botar o joelho no chão e pedir direção para Deus. Ou eu vou agradecer, porque dentro desses problemas Deus está tentando me ensinar algo. Ou eu vou tomar decisões baseadas na impulsividade e no sentimento, e aí depois, pelo orgulho, eu vou mais longe com isso ainda. Porque eu não quero que ninguém perceba que eu acabei errando. Vocês entendem o que eu estou falando aqui?
Para debater com a turma, por que motivo nos sentimos tão desamparados em uma depressão quando algo que valorizamos muito, como um bem material ou um título, se perde? Será que estamos a construir a nossa felicidade em palha, em vez de no fundamento? Na prática, para quem sente que a vida perdeu o sentido ou esmorece perante as dificuldades, reconstrua a sua base. Essa é a base do meu livro, tá? O poder dos recomeços. E isso é eterno. Mas sempre que você perceber que você está num recomeço, perceba se a sua base é forte. A base é Deus. A base é a espiritualidade. Não dá para você ir para outros passos. Resiliência, família, trabalho. Não tem como você ir para outros passos se a sua base não for forte. Sabe por quê? Porque o mundo quer te derrubar. Principalmente quando você decide ser uma pessoa espiritual. Então, se a base não for forte, desiste, porque o mundo vai te derrubar. Então, reconstrua a sua base. Se os seus alicerces forem as circunstâncias do mundo, você viverá sempre ansioso. Mas se o seu fundamento for a rocha que é Cristo, mesmo que as paredes tremam, a estrutura principal não cairá. Foque a sua energia naquilo que o fogo não queima, o seu caráter, o seu amor ao próximo e a sua confiança em Deus. Isso traz uma segurança inabalável. 3, então falamos aqui da cura para a imaturidade, imaturidade que gera conflitos. Onde está a base da sua vida? Aonde nós estamos colocando a nossa base? E a dignidade de ser o templo de Deus. Este é o antídoto definitivo para o sentimento de incapacidade e baixa autoestima. Paulo pergunta: vocês não sabem que são santuário de Deus? Muitas vezes tratamos o nosso corpo e a nossa mente com desleixo, enchendo-os de pensamentos tóxicos e autocrítica destrutiva. Mas a palavra diz que o próprio Deus escolheu habitar-se em si. Você não é um erro, não é um acidente, não é um objeto descartável. Você é o lugar sagrado da presença do Altíssimo. Para debater com a turma, como a consciência de que somos o santuário de Deus muda a forma como cuidamos da nossa saúde mental e como reagimos às palavras depreciativas que os outros ou nós próprios lançamos contra nós. Na prática, se luta contra a depressão um sentimento de incapacidade, olhe-se ao espelho através dos olhos de Deus hoje. O Espírito Santo habita em si e dá-lhe um valor infinito que nenhum problema ou opinião alheia pode tirar. Pare de se destruir com pensamento de derrota. Cuide da sua mente como quem cuida de um templo sagrado. Quando você entende quem mora dentro de si, a ansiedade perde o trono e a santidade de Deus começa a restaurar a sua alegria de viver. De novo, capítulo curto, mas bem intenso. 1 Coríntios capítulo 3, nós somos cooperadores de Deus. Cristo, nosso único fundamento, traz uma visão clara aqui, algo que eu venho construindo na minha mente, de novo. Eu venho refletindo essas últimas semanas sobre construção, edificação, servidão e sobre desfrute. Então, você pode ter um construtor que desfruta, você pode ter um servidor, um edificador que desfruta, mas, infelizmente, o mundo já está tão pronto que tem tanta gente vazia que só desfruta. Vocês acreditam nisso? E desfrutar não quer dizer ser rico milionário, tá? Tem gente que está tão vazio ainda que simplesmente acorda achando que as outras pessoas devem algo para ela. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, isso é muito importante, que Cristo seja o nosso único fundamento, e a partir daí a gente construa e edifique corretamente a nossa vida. O santuário de Deus, nós somos o santuário de Deus, e que a gente possa cada vez mais ativar o Espírito Santo dentro de nós. Que nós vimos no entendimento, a cura para a imaturidade, isso aqui é para pregar na parede. A imaturidade, ela sempre gera conflitos. Eu vou olhar para o Marcos de anos atrás, e como eu era um gerador de conflito, muito pela imaturidade. Aonde está a nossa base de vida?
Aonde eu estou colocando meu fundamento? Quando eu passar problemas, o que vai acontecer comigo? E 3, a dignidade de ser o templo de Deus. Precisamos entender e deixar cada vez mais claro e edificar a nossa mente, o nosso corpo, o nosso coração como templo de Deus. Basicamente isso. Deixa eu voltar. Paulo é maravilhoso. Eu acho que, tipo assim, a segunda carta, ele bate mais firme ainda em algumas coisas, que parece que ele está falando para 2026. Apesar que essa aqui também, né? Parece que ele está falando para a gente, parece que essa carta foi escrita para nós três aqui, para a Fê também, para todos nós, né? É muito, muito real. É muito, muito presente, né? Muito vivo tudo isso. Eu estou aparecendo aqui? Eu não estou aparecendo. Cadê eu? Hoje a internet está... Deixa eu ver se eu apareço aqui para fechar com vocês. Cadê eu? Sumi, né? Eu tô... Deixa eu ver se eu volto aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu volto. Voltei, não? Ainda não. Não, que estranho. Escura a tela. Ah, peraí, deixa eu fechar algumas coisas aqui para ver se ajuda. Opa, voltei. Olha aí. Voltou. Voltei, tô aqui. Gente, obrigado. Capítulo realmente maravilhoso. Mais um capítulo de Paulo maravilhoso. Me edificou de uma forma... Ah, eu estou baixando coisas aqui, já sei o que é. Acabou de subir um download aqui e tá pesada a máquina. Mas mais um capítulo maravilhoso. Hoje é um dia que eu estou, tipo assim, acho muita coisa resolvida hoje, um dia que eu estou extremamente cansado e eu precisava ouvir essa palavra. Eu precisava ser edificado nessa palavra e eu espero que tenha edificado o coração e a mente de vocês também, para que a gente vá crescendo e evoluindo o que Cristo quer para as nossas vidas. Vou fazer uma oração final aqui para a gente fechar e amanhã a gente está junto de novo. Boa, Dani. É isso aí. Maravilhoso Deus Pai, muito obrigado, Pai amado, pelo dia 8/4/2026. Muito obrigado por todo o cuidado que o Senhor tem com as nossas vidas, meu Pai. Muito obrigado por nos dar direção para que a gente seja firme cada vez na rocha que é você, meu Pai amado. Muito obrigado por nos trazer o Espírito Santo de Cristo, para que ele possa interceder pelas nossas vidas, para que ele possa fazer com que a gente chegue até Ti, meu Pai, para fazer com que tudo que nós fazemos chegue a Ti, Pai amado, para que o Senhor nos traga o fundamento da vida e nos edifique cada vez mais. Eu entrego a minha vida, eu entrego a vida da minha esposa, a vida da minha família, de todas as pessoas que aceitarem, Pai amado, conhecer a Ti através de Jesus Cristo. Eu me entrego como um cooperador, meu Pai. Eu me entrego como um canal para que o Senhor possa me usar como o Senhor quiser, para fazer com que as pessoas possam chegar cada vez mais a Ti através de Jesus Cristo e possa discernir nessa linda palavra que nos edifica todo santo dia, que a gente se dobra a ler, a entender, a poder desbravar, a poder desvendar essas escrituras, Pai amado. Realmente, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pelo cuidado com as nossas vidas, muito obrigado por nos fazer entender essa palavra e poder discernir e trazer ela para dentro do nosso coração e da nossa mente. Agradeço, Fio aqui conosco, que ele possa discernir cada vez mais no que Cristo, no que o Espírito Santo quer para a vida dele. A Dani, que ela possa discernir cada vez mais do que Cristo e o Espírito Santo quer para a vida dela. A minha esposa, meu Pai, que ela possa canal de bênção, que nós possamos ser construtores, servidores, edificadores, que a gente possa fazer cada vez mais através da sua palavra, cada vez mais através do seu Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fio, obrigado. Amém. Dani, obrigado. Amanhã estamos juntos. Tchau, gente. Amém. Boa noite, seu Marcos. Fica Amém. com Deus. Amém. Amém.